Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, para as montadoras, nossos consultores técnicos, e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande para redacal@omecanico.com.br. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez ao meu lado o professor Fernando Landulfo, ele que é consultor técnico da revista O Mecânico e também professor de engenharia da faculdade FMU. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lalo, é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida de hoje é do Gustavo Oliveira. Tenho um Nissan Livina. Quando ligo o carro de manhã, saio com ele, consigo andar normalmente. Com 5 minutos andando, vou acelerar ou subir uma ladeira, piso fundo, ele pede aceleração, não passa de 2.500 giros. Aí tenho que desligar o carro e ligar de novo para que volte a pegar a aceleração normal. O que pode ser esse problema? Aqui eu gostaria de fazer só um adendo, a gente recebe muitas dúvidas que requerem um diagnóstico presencial. Muitas vezes a gente não consegue dizer assertivamente o que está acontecendo, porque é muita coisa que pode estar envolvida, né? Desde o próprio estilo de direção do motorista, o meio onde ele trafega, problemas mecânicos e tudo o mais. E nós, à distância, apenas lendo o comentário, muitas vezes a gente não pode ajudar. E esse é o caso do Gustavo. A gente consegue só dar uma consideração geral, né, professor? A única consideração que eu posso fazer com relação a esse veículo é a seguinte: ele necessita de um diagnóstico completo do sistema de gerenciamento eletrônico do motor, ou seja, leve-o imediatamente a uma oficina. Também é o caso da Rosimara, que ela manda o seguinte: tem um Ford Fusion 2010 e fica com a luz acesa de ABS, controle de estabilidade, por um possível defeito do módulo bomba-freio ABS. Mas os freios continuam funcionando, tenho que substituir ou recodificar o módulo. É uma peça que não consegui encontrar nova. O que faço? Realmente alguns módulos são muito difíceis de encontrar, né? São peças principalmente de veículos importados, mas mais uma vez é muita coisa que pode estar envolvida, né, professor? Não é de se estranhar que o sistema convencional esteja operando normalmente, pois ele trabalha em paralelo do sistema antibloqueio e do controle de estabilidade. No entanto, o ABS é um sistema de segurança ativo. Deve ser examinado imediatamente, ou seja, para já com esse carro para oficina. Mais um caso que requer um especialista presencialmente analisando o que está acontecendo. Próxima dúvida do Jonathan Campos Ferraz. Sabe-se que é normal o carro ter um certo consumo de óleo previsto no manual. Tem um Celta 2011 motor VHC-E, onde consta no manual um consumo de óleo de até 800 ml a cada 1.000 quilômetros. Porém, meu carro está com quase 100.000 quilômetros e não consome quase nada. Isso é normal? Pode ser carbonização em volta do pistão ou algo do tipo, professor? Não, eu não acredito nessa hipótese. A primeira coisa a se verificar é o seguinte: qual é o lubrificante que está sendo usado nesse motor? É o recomendado pela montadora ou se está utilizando um lubrificante de maior viscosidade? Se isso estiver ocorrendo, realmente esse lubrificante de maior viscosidade tende a vedar algumas folgas e diminuir o consumo de óleo do motor. Outra coisa que precisa ser verificada é a estanqueidade dos injetores, pois não é incomum a reposição de fluido no cárter por combustível, devido ao quê? A falta de estanqueidade dos injetores. Próxima dúvida do Adelino Segunda. Tenho um Land Cruiser HZ Diesel, cujo motor, depois de aberto, se viu que em algumas capas de biela e apoio estavam muito maltratadas. Fez-se uma reparação geral e uma bomba de óleo nova foi instalada. Só que está com alta pressão de óleo fora do normal, professor. Olha, Adelino, essa alta pressão do lubrificante pode estar sendo provocada por dois fatores. Primeiro, o uso de lubrificante com viscosidade maior do que o recomendado pelo fabricante. Então, a primeira pergunta que eu te faço: que lubrificante você está usando nesse motor? Segundo, folgas menores do que a recomendada. Folgas, mas que folgas? No caso, folgas nos mancais de biela. Essas folgas, quando foram feitas as usinagens, foram respeitadas? É bom dar uma checada nisso. Próxima dúvida do Alexandre da Costa Santos.
Tem um Prisma 2009 1.4 Flex, deu problema no kit de embreagem e na troca constatou-se que havia uma folga no virabrequim, famosa folga de descansar o pé na embreagem. Foi trocado o eixo por um novo e a luz do óleo ficou piscando quando o motor aqueceu um pouco mais no engarrafamento no calor de meio-dia. O mecânico não sabe o que está errado, professor. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Adelino. Que lubrificante está sendo usado nesse motor? É o recomendado pelo fabricante? Não é incomum a perda de viscosidade de um lubrificante quando ele não tem os aditivos estabilizadores recomendados. Última pergunta de hoje. Por que o carro é antigo, deve usar óleo mais viscoso ou manter o mesmo óleo de 20 ou 30 anos atrás? Todos os mecânicos e especialistas recomendam seguir o manual do veículo. Porém, um exemplo, meu carro, que é um Astra 2001, o recomendado é 10W40 semissintético, o que tinha na época. Porém, existem óleos mais modernos e melhores, sintético, por exemplo. Tenho que continuar utilizando um óleo inferior, professor? Olha, nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é a classificação da viscosidade, outra coisa é a classificação de serviço. Eu posso utilizar um lubrificante de classificação de serviço superior àquela de época do manual com absoluta certeza. O que eu não posso mudar é a classificação da viscosidade. Então, presta muita atenção nisso. Você pode utilizar um lubrificante superior no que diz respeito à classificação de serviço, mas não altere a classificação da viscosidade. Se era 10W40, procure um 10W40 com classificação de serviço superior e de preferência com o selo de aprovação da montadora. E sempre bom lembrar que viscosidade não quer dizer modernidade, sim a classificação de serviço, né? Exatamente. O que define a modernidade, entre aspas, de um lubrificante é a classificação de serviço. Mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado na oficina esperando saber qual o torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só, amigo mecânico. Até a próxima.